para quem perdeu o nosso encontro na sexta-feira, que vai um resumo do que a gente tratou nesse encontro. Respondemos algumas perguntas. Por que a igreja existe? O que devemos ser como igreja? Quem e o que somos? Qual é a nossa missão como igreja? O que Deus quer que nós façamos? E por último, como que a gente vai fazer isso que Deus quer que a gente faça, ok? Então, um ponto que a gente analisou não é a nossa missão criar os propósitos da igreja, mas sim descobrir quais são esses propósitos. E aonde que a gente descobre os propósitos da igreja? Na Bíblia. Na Bíblia a gente entende o que Deus quer como igreja. Analisando o quê? Primeiro analisando o ministério de Cristo. O que Jesus fez aqui e o que ele disse para a igreja fazer. Ele usou alguns símbolos para a igreja, e a Bíblia usa alguns símbolos, os apóstolos usam. Eles colocam a igreja como um corpo, como uma noiva, como família, como rebanho, como comunidade, como exército, como edifício. E cada característica dessa tem alguns elementos interessantes para nós analisarmos como igreja. E nós vamos analisar mais para frente cada um desses itens, para entendermos como e o que deve ser uma igreja. A Bíblia também diz que no Novo Testamento a igreja tinha algumas características. As pessoas, quando se encontravam no Novo Testamento, elas comiam junto, elas estudavam a Bíblia junto, elas oravam juntas e elas ofertavam, adoravam a Deus através de suas ofertas. São elementos que nós encontramos na Bíblia, no Novo Testamento, e esses elementos devem estar presentes também na nossa igreja nos dias de hoje. Alguns elementos que nós temos hoje na igreja não existiam no tempo de Jesus e nem no tempo dos apóstolos. Então nós podemos analisar se devemos manter com essas coisas ou não. Outros elementos que existiam lá, talvez nós não estejamos fazendo e deveríamos colocar em prática. E o quarto elemento que devemos analisar para definir os propósitos da igreja são os mandamentos de Jesus, o que Jesus mandou a igreja fazer. Ao analisar esses princípios bíblicos, a gente chega à conclusão de que não é suficiente a igreja ser bem organizada. Ela deve ser organizada para fazer as coisas certas. Às vezes estamos super bem organizados, mas fazendo o que não é o que nós deveríamos estar fazendo. E o que a gente devia estar fazendo, a gente não está fazendo. O outro ponto que é importante a gente analisar é que é mais importante fazer poucas coisas, mas bem feitas, do que fazer muita coisa sem qualidade. Então esses dois princípios são importantes para a gente estar analisando também. Então, se temos que pesquisar a Bíblia para encontrarmos os propósitos da igreja, quais são algumas passagens que poderíamos analisar? Duas delas são as seguintes. Primeiro, Mateus 22, 37 a 40 e Mateus 28, 19 a 20. Ao lermos essas duas passagens, nós podemos identificar 5 propósitos para a nossa igreja. Primeiro, o propósito da igreja deve ser amar a Deus com todo o coração, levar os membros a amarem a Deus. Todas as atividades que nós desenvolvemos como igreja deve ter como objetivo levar as pessoas a amarem a Deus. Segundo, amar o próximo como a si mesmo. A igreja deve ter atividades que desenvolvam bons relacionamentos, para que as pessoas se amem, para que as pessoas tenham amizade, desenvolvam contatos e amizade para um apoiar o outro e desenvolver o amor um pelo outro. Terceiro propósito da igreja, baseado em Mateus 28, 19 e 20. Ir e fazer discípulos. A igreja serve para isso. Então, ligando os dois propósitos iniciais, que é amar a Deus e amar o próximo, a igreja deve ir e fazer discípulos através do amor. É amando, fazendo coisas que estejam relacionadas com amor, que a igreja vai fazer de verdade discípulos e trazer esses discípulos para a igreja, cumprindo então a segunda ordem, que é batizar as pessoas. E o quinto propósito é ensinar as pessoas a obedecerem aquilo que Deus mandou que elas fizessem. E sendo que o principal mandamento é, novamente voltando ao primeiro propósito, amar a Deus e amar as pessoas. Então,
é um ciclo que começa e termina. Amar a Deus, amar ao próximo, ir a fazer discípulos com amor, batizar e ensinar as pessoas a obediência. Dentro desse ensino, existem todos os outros mandamentos também? Sim, existem outras orientações, mas esses são os 5 propósitos da nossa igreja baseado na Bíblia. Então chegamos a uma declaração de propósito simples que eu propus à nossa igreja, que é levar as pessoas a terem um bom relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Essa é uma sugestão de declaração de propósito para a nossa igreja. Tudo que nós estamos apresentando aqui é uma sugestão, é uma conversa, um diálogo, é um estudo que eu gostaria que você analisasse e desse sugestões para a gente melhorar e aperfeiçoar. Então, apresentamos também 4 passos de como vamos fazer isso. 4 palavrinhas que ajudam a igreja a entender como viver os propósitos de Deus para a igreja. As 4 palavras são trazer, edificar, treinar e enviar. Trazer as pessoas para a igreja, para a comunhão, para o amor de Jesus. Segundo, edificar. É ajudar as pessoas a deixarem de fumar, de beber, abandonarem os vícios, a terem mais saúde, a melhorar os relacionamentos, o casamento. Nós estaremos edificando as pessoas. Terceiro, treinar. É ajudar as pessoas a saberem como passar todos esses ensinamentos que elas recebem na igreja para os seus amigos, para as pessoas que estão perdidas ainda no mundo. E quarto, enviar, que é dar uma missão, um local, uma área, eles têm que saber aonde agora e com quem que eles vão aplicar tudo que eles aprenderam até este momento. Conversamos também sobre uma forma diferente de administrar a igreja. Ao invés de uma comissão da igreja dizer para os membros exatamente o que eles têm que fazer, para todos os membros, que ministério eles devem desenvolver, nós deixaríamos que o Espírito Santo, estimularíamos as pessoas pelo Espírito Santo descobrirem o dom que elas têm e desenvolverem os ministérios que elas entendem que o Espírito Santo está dizendo para que elas desenvolvam. Nós, como liderança de igreja, estaremos escolhendo alguns cargos administrativos e os outros ministérios ficariam por conta dos membros e seus dons. Então, o primeiro bloco é a administração, onde nós temos o diretor, que é o diretor que cuida, no geral, administra toda a igreja. Segundo, a secretaria, tesouraria, gerente. O gerente, ele é responsável pelo som, pela zeladoria, patrimônio, limpeza e toda essa parte física da igreja. Depois vem a logística, comunicação e responsável pelas crianças, que cuida da parte de desbravadores, aventureiros e escola sabatina infantil. O segundo bloco é a parte do atendimento aos membros. Então, nós faríamos, seguindo a Bíblia novamente, o que foi ensinado para Moisés, faríamos a divisão na igreja de grupos de 8 a 12 pessoas. Lá no deserto, o bloco era de 10 pessoas. A cada 10 pessoas tinha um líder. E nós vamos fazer isso aqui também, ter um líder para cada 10 pessoas. Esse líder vai ser procurado quando os membros precisarem de ajuda, e esse líder vai estar cuidando dessas 10 pessoas, cuidando da vida espiritual, da vida física, promovendo encontros de oração, de estudo da Bíblia. Esses momentos podem ser na própria escola sabatina. Vai estar organizando também momentos de confraternização, de festa, de encontro, para que cada membro sinta que ele faz parte da igreja. Para a gente eliminar esse problema de repente, alguém começa a sair da igreja, fica frio e ninguém fica nem sabendo, ninguém nem toma conhecimento de que aquela pessoa está se afastando. Então, tem um líder para cada 10 pessoas. E para cada 50 pessoas, tem um outro líder, que daí é o ancião ou o diácono, mais uma vez, seguindo o modelo bíblico que Moisés usou no deserto. No terceiro bloco, nós organizamos a igreja por ministérios ao invés de departamentos. Normalmente, a comissão da igreja escolhe os líderes de departamento e a pessoa aceita ou não.
Às vezes ela aceita tocar um departamento porque a igreja está pedindo, mas não é exatamente o que ela gosta, não é o dom que ela tem. Então, a minha sugestão é que a gente trabalhe por ministérios, mas ministérios não só no nome, mas na prática, de verdade. Ou seja, como que funciona isso? Nós estaremos ministrando 5 classes. A primeira classe é ensinando a pessoa o que é ser um membro da igreja. Aqui nós estamos conversando sobre como ser igreja, no geral. Nessa classe, é a classe número 1, nós vamos conversar sobre como ser um membro, o que a Bíblia fala que um membro de igreja deve fazer e deve ser. A segunda classe é como crescer, como se desenvolver como membro, é a maturidade cristã. Na terceira classe, é uma classe de dons, onde o membro vai aprender a descobrir qual o dom que ele tem, porque tem muita gente que quer trabalhar na igreja, tem o desejo de se envolver, mas não sabe como, não sabe nem por onde começar. Então, nessa classe, nós vamos ajudá-la a tentar descobrir o dom que a pessoa tem. E a quarta classe é a classe de missão, onde nós vamos ajudá-la a encontrar aonde e como que ela deve trabalhar. A quinta classe é a classe de adoração, que envolve todos os aspectos da vida do cristão. Nas igrejas maiores, nós colocamos um ancião responsável por cada uma das 3 áreas, das grandes áreas que existem nos ministérios, que é o ancião da saúde, o ancião do evangelismo e o ancião na área social. Porque a nossa igreja não é tão grande ainda, nós poderíamos ter uma pessoa que é responsável por todas as áreas. E o que quer dizer isso daí? Quando uma pessoa tem uma ideia ou tem um dom que está ligado à área de saúde, ele vai entrar no bloco da saúde. Se é um ministério que é mais de evangelismo, obviamente evangelismo, ou se ele tem um dom de ajudar os pobres, distribuir comida e roupa e tal, então é na área social. Existe também uma quarta área, que é a área de cuidado da igreja. São dons que estão ligados mais ao atendimento interno da igreja. Então, vamos aos vários ministérios. Que tipo de ministérios que a pessoa pode desenvolver? Ministério da mulher, ministério dos jovens, esses já são os tradicionais da igreja. Mas nós não iríamos votar alguém para ser o diretor desses departamentos ou desses ministérios. O ministério, por exemplo, da ação social. Não vamos eleger ninguém. Se alguém sentir no seu coração que o Espírito Santo está dizendo para você que você deve fundar o ministério da mulher, por exemplo, você vai procurar o líder, o ancião responsável, e vai dizer: eu quero formar esse ministério. E você vai dizer quem que vai te ajudar, quais são os seus planos, a igreja vai votar e vai te dar todo o apoio, todos os recursos, todo o treinamento para que você possa desenvolver o seu dom da melhor maneira possível. Eu, como pastor, me comprometo contigo e vou trabalhar com toda a liderança no sentido de ajudar cada membro a dar tudo o que ela precisa para poder desenvolver o seu dom. Esse vai ser o meu papel principal como pastor nesse aspecto de ministérios. Tem uma pessoa, por exemplo, que resolveu fundar o ministério de abrir e fechar a igreja. Parece um ministério simples, mas é fundamental. Essa pessoa estava sempre na hora certa de abrir, na hora de fechar, controlava tudo certinho para que todo o programa funcionasse perfeitamente na igreja. Esse é um ministério já interno da igreja. Teve uma outra pessoa que resolveu fazer o ministério de lavar a caixa d'água. Então eles iam na vizinhança lavando as caixas d'água e as pessoas: mas por que estão fazendo isso? Vocês são tão bondosos com a gente. E aí eles falaram que era o ministério da igreja e as pessoas resolveram conhecer essa igreja, desse pessoal que é tão bondoso. Então, vários ministérios, os mais diferentes, podem surgir a partir do momento em que nós, como igreja, damos a liberdade para o Espírito Santo agir no coração das pessoas e as pessoas vão formando ministérios. Ministério de andar de bicicleta, ministério da cozinha, ministérios e variados ministérios. Chegamos ao último bloco, que é o bloco dos cultos. Nas igrejas que tem culto sábado, domingo e quarta, o culto de sábado, o culto de adoração, e nós teríamos um diretor para o culto que começa com a escola sabatina e termina com o momento de adoração. Não é separado uma coisa da outra. Tudo faz parte do programa do sábado de manhã.
O segundo programa seria o da quarta noite, que é um culto de edificação e treinamento. No nosso caso, a nossa igreja não tem culto na quarta nem no domingo, que é o culto evangelístico. Então nós trabalharíamos com o culto no sábado de manhã e escolheríamos também, ou teríamos estabelecido o nosso diretor de louvor, diretor da música, que é o que providencia as músicas e o louvor para os nossos cultos. Você pode perceber que nesse fluxograma está tudo organizado de uma forma que a administração trabalha para que os membros sejam bem atendidos, para que eles desenvolvam os ministérios que eles têm, trazendo as pessoas para o culto, para adorarem e louvarem a Deus. Esses ministérios têm como base o amor, é servir as pessoas, amar a Deus e levá-los a adorar o nosso Salvador. Tudo baseado nos propósitos que nós, como igreja, estabelecemos, ok? O que eu apresentei aqui para vocês, então, são algumas ideias, algo que eu já desenvolvi no passado, algo que eu estudei aqui nos Estados Unidos, que eu analisei em algumas igrejas que estão funcionando, que estão dando certo, e eu gostaria de aplicar também aqui na nossa igreja de Miami, aquilo que você concordar, que você achar bom e que você achar que vai dar certo aqui, obviamente dirigido pelo Espírito Santo e baseado na Bíblia. Essa é a minha proposta e eu gostaria agora que, depois de você ouvir e assistir esse vídeo, que você fizesse observações, que você falasse, que se você tem alguma dúvida, não entendi muito bem essa parte, pode me mandar uma mensagem no particular ou aqui no grupo, para que a gente converse e coloque em prática. Vários já colocaram sua opinião, já disseram o que acham no nosso encontro na sexta-feira, mas aqueles que não tiveram essa oportunidade, têm a oportunidade agora de falar, de se manifestar, para a gente poder trabalhar junto e ver a nossa igreja crescer aqui na cidade de Miami.